nós falarmos de comportamento, é interessante a gente pensar numa coisa. Ou melhor, como é que eu cheguei nessa questão de comportamento? Sabe assim, o cara é um fonoaudiólogo, especialista em audição, em disfagia, fez psicomotricidade, né, executivo e coach, aí foi empreendedor, e aí você começa a pensar tudo isso, mas por que eu fui chegar no comportamento humano? Primeiro, é que eu sempre fui incomodado com o comportamento das pessoas. E as pessoas sempre foram incomodadas com o quê? Com o meu comportamento em algumas situações. Mas na maioria das vezes das pessoas, eu me incomodava com as pessoas e as pessoas não se incomodavam com o meu comportamento. E à medida que eu fui estudando, fui me graduando, fui fazendo especialização e assim por diante, e desenvolvendo minha empresa, a gente vai cada vez mais afunilando, entendendo que qualquer coisa que você faça, tudo vai depender de quê? De pessoas. E o que são pessoas? Comportamento. E aí, quando a gente para em comportamento, e eu muito da neurociência, fui estudar comportamento na neurociência, só que a Bíblia também vai falar de comportamento. E o pior, a Bíblia é radical. O novo nascimento é você morrer para uma vida e nascer para uma nova vida. Se até a misericórdia do Senhor se renova de manhã, como é que eu posso ser de manhã a mesma pessoa que eu fui que dia? Ontem. Quer dizer que dá para mudar tudo de um dia para o outro? Não. Quer dizer que nós estamos em constante evolução. E aí eu ficava pensando, né? A pessoa fala assim, até quando você vai disputar uma vaga de emprego, né? Fala de você. Ah, eu sou perfeccionista, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, nós só podemos mudar aquilo que nós avaliamos. E a pior pessoa para avaliar você mesmo é quem? É você. Porque você joga para mais ou você joga para menos. Por quê? Porque todo comportamento surge da onde? Das suas emoções. Não é o nosso objetivo aqui explicar isso, mas todo comportamento é a manifestação de uma emoção. E aí eu ficava, né, como líder, perguntando às pessoas, né, fulano é difícil, fulano é isso, fulano é aquilo, né, eu sou difícil e tal, e aí você ficava naquela, e como é que a gente faz para resolver tudo isso? E tem como resolver falando, mas eu acho, que penso, que sei, que digo, que é assim? Não, a gente precisa de uma ferramenta para avaliar o comportamento. A ferramenta que eu fui exposta a ela e gosto muito é essa aqui, ó, Análise Comportamental DISC. Tá? DISC é uma sigla em inglês que vem de 4 comportamentos, que a gente tem um espectro dentro desses 4 comportamentos. Mas, antes de falar da análise comportamental, nós precisamos falar da necessidade e da importância de estudar comportamento humano. Esse livro aqui, o autor Travis, ele fala do código da personalidade. E nesse estudo, ele mostra o seguinte, ó, existe uma característica universal que permite as pessoas se tornarem bem-sucedidas. Todo mundo quer ser bem-sucedido, não é? Aí ele estudou as pessoas bem-sucedidas e descobriu que existem algumas características. A primeira, avaliação da extensão das habilidades, motivações, opiniões das pessoas. A segunda, sua personalidade determina o rumo da sua vida. Eu posso trocar ali e botar assim, seu comportamento determina o rumo da sua vida. Agora, olha essa terceira observação que ele traz nesse livro. Quanto mais profundo é o seu autoconhecimento, mais capaz você será de usar a sua personalidade para desenvolver todo o seu potencial. Mas autoconhecimento não é dizer assim, não, eu acho que eu sou assim. Autoconhecimento é você passar por um processo padronizado, estabelecido preferencialmente na ciência, que é o caso da análise DISC, tá? E você não só fazer avaliação, mas fazer uma observação sobre aquilo, fazer uma reflexão sobre aquilo e desenvolver um planejamento para desenvolver o seu comportamento.
E é interessante que aqui é muito claro, quanto mais profundo, ou seja, mais desenvolvido é o seu autoconhecimento, mais capaz você será de usar seu potencial para desenvolver sua vida. E aí, o Jung, que é um autor, psicanalista, psicólogo, ele diz assim, ó, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Vocês conhecem essa imagem aqui? De que filme é essa imagem? Rei Leão. Vocês lembram do momento que tem essa imagem? Qual era a questão aqui, né, nesse momento, já que você lembra? O cara andava com quem? O leãozinho está andado por quem? Timão e Pumba. A priori, Timão e Pumba seria o que do leão? Comida. Almoço. Mas aí o que o Timão e Pumba fez? Colocou na mentalidade dele o quê? Você não é um leão. Ele não sendo um leão, logo ele não come o quê? Nem Timão e nem Pumba. Mas ele era o quê? E chegou uma hora que ele teve que olhar para dentro e descobrir quem ele era. Aqui também eu já posso colocar algo até bíblico. Muito da nossa personalidade está perdida por causa da deturpação dos nossos comportamentos. E aí tem a ver como fomos criados, com pai, com mãe, com tudo isso. E na Bíblia, será que tem? A sabedoria bíblica nos fala que se eu não transformar a minha mente, metanoia, eu não posso entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que, Provérbios 4:23, sobre tudo que você tem que guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. A palavra coração ali tem o significado de mente. Então, até na sabedoria bíblica, uma transformação de mente, uma mente transformada é algo o quê? Obrigatório. Mas por que eu tenho que transformar a mente? Porque eu vou transformar o meu comportamento. E por que eu tenho que transformar o meu comportamento? Porque eu preciso de mudanças, eu preciso atingir os meus objetivos, meus propósitos. Eu preciso desenvolver todo o potencial que Deus colocou aonde? Dentro de mim. E para isso eu preciso autoavaliar. Eu preciso me submeter ao conhecimento, à avaliação, a tudo isso. Só que metanoia, queridos, eu tenho até uma palestra sobre isso, que eu coloquei assim, metanoia é para inconformados. Eu vou dar essa palestra para vocês. Por quê? Porque Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo. Não vestir a forma que estão apresentando para você, mas buscar conhecer a boa, perfeita e agradável vontade. E Deus não faz nada de fora para dentro, Ele faz de dentro para fora. Então vamos lá. Quando nós falamos de comportamento, né, aqui nós que estamos pertinho ali de Ilhéus, terra da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né, aqui é assim, e vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. Na verdade, quando nós falamos, nós somos, eu sou assim, você está dentro de uma mentalidade, de um mindset fixo. Você está dizendo que aquilo que falaram que você é, aquilo que você acredita pelas suas realidades e realizações, é o que você se tornou. Só que o cérebro humano, ele foi projetado para ser o quê? Estável ou mutável? Mutável. Interessante, assim como a misericórdia se renova diariamente, o nosso conhecimento também tem a capacidade de se renovar diariamente. Mas para quem? Para quem entende que nós não estamos assim. Porque isso é o nosso comportamento atual. Até na avaliação de comportamento, vai fazer uma avaliação hoje. Eu boto o disque lá para você fazer hoje. Você está fazendo um recorte de quando? De hoje. Se você pegar e desenvolver um plano de desenvolvimento individual comportamental,
um projeto de 1 ano. Daqui 1 ano, você vai ter que fazer de novo. E aquela avaliação sendo a mesma, ela vai ser um recorte de quando? Daqui 1 ano. Então, hoje, nós temos um comportamento atual que diz que nós somos, mas, na verdade, nós estamos. E aí nós precisamos entender que tudo passa por adaptação e desenvolvimento. E nós precisamos chegar na maturidade comportamental. Entender o que eu sou, entender o que eu carrego, entender meus pontos fortes, entender meus pontos limitantes, entender que tem coisas que não adianta eu querer fazer porque eu não tenho habilidades, comportamentos para aquilo. Então eu vou trazer pessoas para perto para me ajudar. Entender que eu sou pessoa que tenho pontos fortes, que vou me comprometer com outras pessoas porque elas não têm e eu vou fazê-las desenvolver através daquilo que eu tenho. Como é que eu posso negar que tudo isso é só ciência e não está na palavra? Ou está na palavra e não está na ciência? Não existe isso. Isso é o ser humano. E aí nós precisamos entender isso aqui, ó. Plasticidade neuronal, elasticidade comportamental, ou o que Paulo vai chamar de metanoia. Nós somos mutáveis. Porque se eu não entender isso, eu vou pegar assim, quando eu falo nós somos, eu estou em cima de rótulos. Eu vou dizer para você, eu luto muito com rótulos. Depois você cria eles, é difícil. E o pior, até quando você larga, as pessoas continuam te rotulando. Por quê? Porque cria uma mentalidade fixa e o que vai te levar a crenças limitantes. Então, toda vez eu sou assim. Né? Quando a gente está com raiva, né? Outro conflita com a gente, mas é porque eu sou assim. Aí, ó. O que nós precisamos com a elasticidade comportamental, com a metanoia, com a neuroplasticidade, é quebrar as crenças limitantes para não vivermos debaixo de rótulos e entender que nós estamos assim, mas nós podemos mudar. Só depende do esforço, de se expor a uma avaliação, de se expor a um conhecimento, de se expor a uma busca e transformar a sua vida através desse conhecimento. Então, nós não somos, nós estamos, ok? E aí, agora falando basicamente da nossa avaliação, do DISC. O DISC, ele é oriundo desse cara aqui, William Moulton Marx. Né? Ele é o pai da Mulher Maravilha, ele que criou. Ele é um psicólogo e ele criou aquela máquina da verdade que o FBI usa até hoje. Tal. O cara é um cabeção. Só que ele teve uma sacada muito interessante. Ele viu que o Jung estudava o comportamento humano a partir da patologia. Né? O Freud estudava os comportamentos humanos a partir da patologia. Mas ninguém estudou o comportamento humano a partir do comportamento humano, do normal, dito normal. E isso intrigou ele, levando ele a isso aqui, ó, Emotions of Normal People. A gente entender nossas emoções a partir de um comportamento aparentemente o quê? Normal. O que nos faz? O que nós somos assim? Por que nós estamos assim? Quais as nossas características? E aí ele classificou 4 comportamentos: dominance, influence, steadiness e conscientious. Que no português nós colocamos dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Tem outra forma de analisar o comportamento? Tem. O Jung tem uma forma, né? A psicanálise tem outra forma. Tem várias formas. Hoje nós estamos aqui falando de uma que eu domino. Tá? Eu tenho formação em analista comportamental avançado nesse metodologia DISC. E aqui olha que interessante. Busca por entender melhor os padrões e motivos dos nossos comportamentos, existente há mais de 2000 anos em nossa história. Contudo, foi no início do século XX que o estudo do comportamento humano se tomou forma e começou a se chamar a atenção de estudiosos e pesquisadores. O psicólogo e PhD da Universidade de Harvard, William Moulton Marston, em sua obra Emotions of Normal People, em 1928. O negócio não é novo, não. Então, olha que nós estamos numa explosão aí do mundo, né?
falando de coaching, falando de PNL, falando de transformação de vida, mas desde quando isso é estudado? Mas quando é que começou a ser valorizado? Agora. E que bom que começou aqui. Agora. Né? Aí ele apresentou o seu método de compreensão de padrões de comportamento, temperamento e personalidade de pessoas. A metodologia intitulada DISC apresenta 4 tendências básicas de como as pessoas orientam seus comportamentos e as motivações por trás delas. Se eu falo assim, você é dominante, não quer dizer que você é dominante, quer dizer que você tem os 4 comportamentos. E o que mais prevalece no momento é o dominante. Tá? Todo mundo tem os 4. Se eu te perguntar assim, quem no mundo então tem um equilíbrio dos 4 comportamentos? Jesus. Se você fizer uma análise do comportamento de Jesus, ele tem os 4 comportamentos. De uma forma muito equilibrada. Quem fala isso nem é só eu, não. É o psiquiatra, como é que é o nome? Oh, meu Deus. Brasileiro? Augusto Cury. É ele que fala um pouco sobre isso. Então, vamos lá. O DISC, essa análise bem utilizada, ela será uma bússola poderosa para a autoconsciência e evolução comportamental. Quanto maior minha autoconsciência, maior a possibilidade de eu fazer o quê? Mudar o quê? Meu potencial. Quanto mais eu mudo meu potencial, mais eu vou mudar o quê? A minha vida. E eu mudando a minha vida, eu estou mudando a vida também dos outros. Tanto que as empresas hoje, elas fazem o quê? Elas não estão contratando pelo currículo. Elas estão contratando pelo quê? Pelo comportamento. Porque parte técnica você treina, mas comportamento você não muda. A empresa não tem como mudar seu comportamento. Ela pode te auxiliar, ela pode te treinar, mas se você não estiver disposto, ou seja, ela vai ver que você tem um comportamento ali. E vai ver se você tem potencial para mudança. Se você não tem, você tem a mentalidade fixa. Cara, se ela achar que você tem um comportamento e tem a possibilidade de investir em você, porque você vai ser adaptável, que você vai expandir, que você vai crescer, que você vai avançar, aí tá feito o negócio. Tá? Eu vejo muito no que tange a gente aqui, igreja, muito isso. Né? A gente, né, como foi discutido até hoje de manhã, a gente deixa tudo a cargo do Espírito. Queridos, a essência de Deus é relacionar. Comportamento serve para quê? Só para uma coisa: relacionamento. Qualquer coisa que você vier fazer na tua vida, você vai precisar de se relacionar com pessoas. E se você não quer se relacionar com pessoas, vai morar numa ilha deserta e ficar sozinho, você tem problema no seu comportamento. Então, quanto mais eu souber de mim, mais fácil eu vou compreender quem? O outro. Mais empatia eu vou ter, e assim sucessivamente. E aí, mora, né, amar a Deus e amar quem? Deus muda a minha vida para que o meu comportamento mude a vida de quem? Do outro. E aí, vamos lá. Quando eu faço análise de DISC, nós vamos observar o seguinte: ele serve para quê? Comportamentos e emoções normais serão observadas. Tendência de como fazer as coisas e reagir sob pressão. Tudo isso você vai descobrir no seu relatório. Forma de se expressar e preferências relacionais. Necessidades emocionais, possíveis medos e situações que te incomodam, dentro de um padrão comportamental. E quais são os ambientes e as atividades favoráveis para melhor desempenho, para você conseguir ter todo o seu potencial ali atingido. E o que não vamos ver no DISC? Problemas e distúrbios psicológicos, apesar de às vezes aparecer. Mas aqui eu faço um parênteses. A avaliação DISC não é uma avaliação psicológica, apesar de ser uma avaliação comportamental. Então, eu não posso aplicar o DISC em quem está, por exemplo, com depressão. Eu não posso aplicar o DISC em quem está, por exemplo, com síndrome do pânico. Por quê?
Porque ele não serve para isso. Isso é o psicólogo que vai ter que eleger lá uma avaliação dentro do padrão de metodologia que ele usa para isso. É o psiquiatra, não é uma avaliação que avalia o normal. Lembre-se, o DISC veio de um padrão de normalidade e não de um padrão patológico. Ok? Competências, maturidade, engajamento e conhecimento técnico. Também não vai estar lá. Mas vai apontar. Por exemplo, você precisa de uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, um estável, para um serviço muito perigoso, mas que determina muita atenção, muita cautela. Aí tu vai botar um cara lá que é agitado, que é tudo muito rápido, que é um dominante? Não vai. Então, apesar de não aparecer essas competências, no sentido de função, mas você consegue ver aonde você se enquadra, tá? Crenças, valores, ética, moral e honestidade também não é o caso. E inteligência emocional, resiliência e clareza de pensamento. Não é o que o DISC vai trabalhar. O DISC vai mostrar o comportamento. Mas o comportamento está relacionado com tudo isso? Sim. Mas aí você vai olhar do seu comportamento para isso, e não disso para o seu comportamento. E aí precisamos entender o seguinte, guarda essa palavra. Ao analisarmos a dimensão DISC, ou seja, todo ser humano tem uma dimensão positiva no comportamento, mas também tem uma dimensão limitante. A gente não vai falar aqui negativa. A gente vai falar o quê? Limitante. Por quê? Porque se eu quiser romper, eu rompo. Basta eu me esforçar para isso. Basta eu buscar as ferramentas, as orientações e os motivos exatos para eu poder romper. Então, existe uma dimensão positiva do meu comportamento. Então, todo comportamento tem o seu lado muito positivo, mas tem um lado limitante que precisa muitas vezes ser o quê? Trabalhado. Tá? O ideal é o equilíbrio. Então, ao analisarmos a dimensão DISC, estaremos entendendo apenas uma peça do quebra-cabeça, de quem é a pessoa que está à sua frente. Se a pessoa é você está analisando uma parte de quem? Você mesmo. Se é uma outra pessoa, aí você está analisando uma parte dela. Quais são as vantagens que nós temos com o DISC? Primeiro, nós vamos aumentar a compreensão de si mesmo e dos outros, o que aumenta o nosso potencial. Nós vamos diminuir o pré-julgamento que nós temos de nós mesmos e dos outros. Nós vamos aumentar os nossos relacionamentos e vamos diminuir os nossos conflitos. Gente, tem conflito que muitas vezes é só diferença de... Não é, meu amor? Viu? Depois que ela passou a me entender, foi uma benção. Era crise. Pontos fortes irão aumentar e vão diminuir os pontos limitantes. Produtividade vai aumentar, proatividade vai aumentar, e o que vai diminuir? O esforço desnecessário. Gente, é muito interessante que às vezes, eu estou dando a devolutiva, né, do relatório, diz, e você vê a pessoa às vezes vivendo uma vida que o comportamento dela não tem nada a ver com aquilo, mas ela precisa do salário. Mas o potencial dela está no lixo. Não dá para ser, você tem que ir para onde você precisa. Não é, meu amor? Meu amor está fazendo assim. Por quê? Não entendi. Mas tudo bem. Chego lá. Eu chego lá. Opa. Ok aqui, gente? Então, quando você receber seu relatório e começar a ler, você tem que buscar tudo isso. O DISC, se nós pensarmos que o comportamento humano é um iceberg, nós temos aquela parte que todo mundo vê, correto? Mas temos aquela parte que ninguém vê. É aquela parte onde você tem que mergulhar. O DISC, ele está exatamente aqui. Mas ele não vai avaliar isso daqui. Mas olha que interessante, tudo isso daqui equilibra o quê? O que todo mundo está vendo. Autoconhecimento muitas vezes vai além do normal. Às vezes você tem que mergulhar, olhar para dentro de si.
E aí, deixa eu beber uma água rapidinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá de boa? Então vamos conhecer agora um pouco desses perfis, dessas dimensões comportamentais. Aqui hoje nós vamos falar basicamente do perfil positivo, né? Dos pontos positivos de cada comportamento. Então vamos lá. Nós temos aí todo indivíduo, ele vai ter os 4 comportamentos. Então o ideal é que os comportamentos estejam 100%, seria 25% para o quê? Para cada um. Isso é difícil, muito. Mas pode chegar? Pode, depende da sua entrega. Tá? Mas como é que nós temos aí qual a característica de cada um? Um indivíduo dominante é aquele indivíduo que é autoconfiante, fala alto, resolutivo, chega chegando, voadora nos peitos. Entendeu? Firme, decidido, direto, acelerado, audacioso, independente, comandante, enérgico, competitivo e ambicioso. E não confunda aqui ambição com ganância. A ambição é o desejo de ter mais para fazer ainda mais e melhor. A ganância é o desejo de ter mais para se tornar o centro do poder. Não é essa a questão aqui. Então, esse indivíduo, quando você começa a mostrar as características dele, você já começa a lembrar de alguém? William? Isso. William certamente é dominante. Então, vamos lá. Um influente é aquele cara comunicativo, conversador, extrovertido, entusiasmado, bem-humorado, emotivo, amigável, acessível para todo mundo, persuasivo e bem relacionado. É o cara que está conectado a tudo e a todos. O estável, eu falo que é aquele indivíduo zen. É aquele cara, para tirar o pé do chão, leva um pouco de tempo, porque o bicho é calmo, é paciente, conservadores e leais, bons ouvintes, agradáveis, prestativos, compreensivos, conciliadores, perseverantes e equilibrados. Sonho de mamãe. Só que se ele for muito estável, não sai do lugar, né? Mas tudo bem. Ó, o cano tá furado. Tá vindo aí. Daqui a pouco ainda um jeito. A água acaba e o negócio encrenca. Mas deixando a brincadeira de lado, o analítico é aquele indivíduo cauteloso, preciso, específico, minucioso, lógico, racional, exigentes com a qualidade, organizados, sistemáticos, discretos, retraídos, autodisciplinados, tendência ao perfeccionismo. Eu falo que é o cara da planilha. Tudo tem que estar anotado, tudo tem que estar dito, tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar... Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dimensão positiva. É difícil você olhar o comportamento ali de cada um e ver qual a dimensão negativa? Por exemplo, um dominante, por ele ser enérgico, competitivo, por ele ter uma fala firme, decidido, de ser direto, acelerado, ele pode passar por uma pessoa arrogante? Um influente, como ele é muito comunicador, extrovertido, entusiasmado, ele pode passar por um cara somebody love, que fala muito, mas faz pouco? Um estável, ele pode se passar por um cara que não tira o pé do chão, que não tem ambição na vida? Um analítico, ele pode querer tudo tão organizado, tão certo, que ele acaba não entregando os resultados. E ele pode passar por um cara meio embaraçado, meio difícil de lidar? Sim ou não? Aí eu pergunto então, qual é o melhor comportamento? Todos. Por isso que o equilíbrio é a arma do negócio. Agora, interessante, quem é que foi criado
foi educado no colégio ou em casa, onde os pais perceberam quais eram os aspectos de seus comportamentos e auxiliaram no desenvolvimento da dimensão positiva e auxiliaram, né, para romper com as limitações. Geralmente bate nas limitações e pune por elas. O que nos torna ainda mais o quê? Limitados. Então, na verdade, isso deveria ser ensinado aonde? Lá no jardim de infância. Agora eu pergunto a você, quem tem um potencial dentro dos padrões de normalidade para pegar a pessoa e explodir a pessoa nesse sentido? A igreja ou a ciência? Eu digo que é os dois. Mas no que tange ao perfil espiritual, ele vai quebrar muitas coisas, muitos paradigmas que a ciência por si só ela não poderia talvez dar conta. Então eles não se conflitam, se somam. Qual é o importante? A gente se tornar tudo aquilo que Deus planejou para que a gente se torne. Continuemos então. O Instituto Robbins fez uma avaliação e mostrou o seguinte: todo ser humano, dentro dos seus perfis comportamentais, ele tem necessidades básicas. Então, todos os 4 ali, vamos botar aqui dentro do DISC, né? Todos aqueles 4, eles vão te ajudar a atender a necessidades básicas, que é sobreviver física e espiritualmente, ser reconhecido e amado, ser ouvido e compreendido e ter o direito de errar. Então, todos nós vamos atuar dentro desse campo. Se a gente fosse botar assim, motivadores para os nossos comportamentos, seriam os motivadores primários, são as nossas necessidades básicas. Agora, existem outros motivadores secundários. Por exemplo, certeza e segurança. Variação e aventura. Significância. Conexão. Contribuição e crescimento. Agora, olha que interessante, né? O pouco que a gente já conhece da dimensão DISC, quem são os comportamentos que necessitam mais de certeza e segurança? Pé firme, pé no chão. Tá vendo? À medida que a gente aprende o básico, gente, a gente consegue... Variação aventura. Quem são os caras aventureiros que não gostam de rotina? Dominante e influente. Olha que interessante. Significância, o senso de fazer alguma coisa para ter pertencimento com aquilo que está sendo feito. Quem mais? O analítico. Conexão. O influente, o estável. Contribuição. O analítico também. Crescimento. Quem não vive sem crescimento? Um dominante. Agora, olha que interessante. Existe um paradoxo dentro dos comportamentos. Quem muito gosta de certeza e segurança tem dificuldade de variação em quê? Em aventura. Quem muito gosta de conexão tem dificuldade com senso de quê? Significância. Qual que é o certo e qual que é o errado? Nenhum. O que eu preciso aprender é o que para mim faz sentido e o que não faz sentido. O que para o outro faz sentido, o que para o outro não faz sentido. E eu equilibrar. Então vamos ver isso de uma forma mais interessante. Uma coisa que eu não falei, deixa eu voltar aqui para eu falar. Se você observar aqui, ó, observe. O dominante, ele é muito alinhado com o influente e alinhado com o analítico, mas ele é contra quem? São o que a gente chama de comportamentos opostos. Então, se você pegar um dominante para trabalhar com o estável, das duas, uma, ou o estável pira e vai-se embora, ou o dominante come o estável. Olha isso. Por quê? Porque um é extremamente acelerado e o outro é extremamente o quê?
que tirar o pé do chão. Né? Então, tem comportamentos que são antagônicos. Ó, o analítico e o influente. Tu imagina o analítico, aquele cara que é centrado, que está ali tudo formatado, bonitinho. O influente, não, deixa para amanhã. Não, a gente conversa com o fulano. Não, a gente resolve com o Beltrano. Ok? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, vamos lá. Dentro do mundo dos influentes estáveis, eles são voltados mais para quê? Conexão. Dentro do mundo dos dominantes analíticos, eles são voltados para quê? Significância, realização. Missão dada para os caras é o quê? É missão cumprida. Se vira, irmão. Dentro do mundo dos estáveis analíticos, certeza e segurança, tudo tem que ser planejado, tudo tem que, né? Aqueles caras vão viajar, você tem que saber quando, a hora, que roupa vai levar, o que vai comer lá, vai dormir aonde, vai voltar quanto, precisa de quanto. Já um dominante influente fala, vamos viajar, bora. Nem a roupa do corpo vai, chegar lá, se vira. Olha que interessante, né? A pessoa ia viajar em julho. Em março já começava a escrever o que vai levar. Em maio começava a arrumar a mala. Para em julho tá tudo certo para não esquecer nada. Logo, é uma pessoa que tudo bem. E o dominante e o influente são os caras que vivem no mundo de quê? Da variação. Qual é a questão? Isso aqui, ó, é o que motiva essa galera. Isso aqui é o que motiva essa galera. Isso daqui estressa essa galera de cá. Isso daqui estressa a galera de cá. E agora, quem poderá nos defender? Olha que interessante. Os estáveis influentes, que têm esses comportamentos que já foram ditos, foco nas pessoas e relacionamentos. Eles têm necessidade de quê? De conexão. Os dominantes analíticos têm foco nos objetivos e tarefas. Têm necessidade de quê? Realização, significância. Pode ter sido conversar, pode ter sido, não foi feito. Acabou. Agora, o problema é que é tão desorganizado que está feito, mas está feito do jeito que foi possível. Né? Os influentes dominantes são os práticos, extrovertidos, necessidade de aventura. Pode ter muita regra, não. E os estáveis analíticos são os teóricos, os introvertidos, necessidade de segurança. Eu pergunto a você, um líder, seja onde ele estiver, para ele liderar pessoas, ele precisa conhecer isso, sim ou não? Agora, como é que ele vai conhecer isso se ele não conhece nem a si próprio? Eu, na minha empresa, eu preciso conhecer isso para poder saber ajustar cada um, até para saber contratar. Eu, na igreja, eu preciso saber isso para poder pastorear uma pessoa, por exemplo. Você já acha que eu vou pastorear uma pessoa que é estável analítico, da mesma forma que um dominante influente? Vale a mesma regra para os dois? Não, vale o mesmo fundamento, vale os mesmos princípios, regras não. Até a forma de você falar, você vai ter que ser... Em um, você vai ter que sentar, explicar todo, né? Bonitinho. O outro, você vai ter que ser sucinto, conciso e preciso. Porque se você ficar tentando falar muito, estressa a pessoa. Aí vem a necessidade de você se conhecer para o outro. Mas olha que interessante. O povo fala muito de você se colocar no lugar do outro. Ninguém vai para o lugar do outro, amigo. Isso é impossível. Você tem que se conhecer e conhecer o comportamento humano. Para você fazer a leitura do outro e, a partir do outro, você se colocar.
Não é a partir de você. Entende o que eu estou falando? E qual que seria o ideal? O ideal seria nós termos o equilíbrio, os 4 pontos. Onde nós vamos buscar esse equilíbrio? Nos relacionamentos. Oxe. Nos relacionamentos. É dentro dos relacionamentos que nós vamos buscar esse equilíbrio. Então, nós buscamos conhecimento, nós analisamos aquele conhecimento, aquele autoconhecimento, nos submetemos à avaliação, somos expostos ao conhecimento da autoavaliação e precisamos fazer um plano de desenvolvimento pessoal, comportamental, para que isso aqui melhore. Como nós vamos fazer isso? Aí vem o relatório que vocês receberam, não recebeu no e-mail, não fizeram uma avaliaçãozinha, aquela avaliação, ela vai virar esse relatório, ele é fantástico, e ele vai mostrar assim, ó, alguns percentuais. Então, por exemplo, a pessoa que analisou isso aqui, ó, o gráfico de composição do perfil, que compõe o perfil comportamental dessa pessoa. É uma pessoa que tem no seu aspecto geral, ele é influente e dominante. Vocês conhecem um influente e dominante? Ou um dominante e influente? Peguei vocês agora. Vocês estão falando de quem? Tá vendo? Já sabem fazer avaliação, tá vendo? Eu sou dominante e influente. Muito bem. Ó, tô gostando de ver. Já estão avançando. A gente tende, ó, olha só, deixa eu trazer uma questão aqui. Ó. A gente tende a colocar dentro de uma caixinha. Tem que encaixar, não. Tanto que aqui você vai ver, ó, o perfil geral. Mas dentro do geral você tem muitas coisas específicas. Tá? Lembre-se, você tem todos. Alguns sobressaem mais ou menos. E tem situações que você vai usar mais o que você tem menos, e tem situações que você vai usar mais o que você tem mais. Se você tiver a inteligência emocional para isso. Na verdade, não. 17 aqui você vai ver que está muito baixo. É 1/4. Então, deixa eu explicar. Lembra que a regra é 25% de cada um? Certo? Então, quanto mais perto do 25, mais dentro do ideal você está. Então, o que ele diz aqui? Ó, perfil dominante. Está com 28, ele está classificando como alto. Dentro lá da avaliação, ele está dando a classificação. Perfil influente, muito alto. Perfil estável, baixo. Perfil analítico, muito baixo. Eu queria que você fizesse um exercício para a gente encerrar aqui. O que essa pessoa precisa melhorar? Muito bem. Ele pode estar tão focado nos resultados e nas relações que a organização e o planejamento está o quê? Baixo. Logo, seus resultados também não estão muito bons. Seus relacionamentos não estão o quê? Precisam melhorar. Cara, viu que ferramenta simples, acessível e rápida de você fazer algumas conjecturas e conjecturas profundas? E você, como é que você está? Tcharam. Agora, nós vamos analisar os resultados. Vamos pegar o relatório e vamos trabalhar isso. Ok? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não? Então, mão na massa, hands on, vamos mudar os nossos comportamentos.